gente. Mais uma vez, José Luiz, da Driven. Esse é o Papo de Mercado. A gente já está na segunda edição. Obrigado a todo mundo que vem acompanhando a gente. Estou junto de novo com a Rachel, a querida Raquel, da Globo. E hoje a gente trouxe duas pessoas, estou até brincando com eles aqui, que o currículo deles é invejável, e de duas empresas que tem bastante coisa para passar para a gente e orientar. Gostaria que a Marici se apresentasse e depois o Fábio. Olá, obrigada, José Luiz, primeiro pelo convite, Raquel, super prazer, né, estar aqui. Acho que está tão gostoso esse momento, se é que tem algum ponto positivo da pandemia, mas eu acho que se for um deles esses movimentos e momentos entre as empresas, parceiros, de troca, né, de informação, acho que está bem colaborativo. Então agradeço aí o convite. Eu trabalho no grupo CRM, eu sou diretora de marketing do grupo. Para quem não conhece, o grupo detém as 3 marcas de chocolates que são Copenhagen, Chocolates Brasil Cacau e Lindt, né, todas as operações de Lindt no Brasil de varejo, né, das lojas, é uma JV com a Suíça. Então, me apresento aqui, cuido do marketing e trade dessas 2 marcas aí deliciosas. Super prazer. Obrigada. Bom, eu sou o Fábio, como o Zé falou, para mim também é um super prazer estar aqui. Acho que concordo com a Marici que esse tem sido um dos privilégios poder participar de debates tão de alto nível como esse. Sou diretor de marketing também da BR Malls. A BR Malls hoje é a maior empresa de shopping centers da América Latina. A gente está presente em todos os estados. Estamos nos desdobrando aí nesse momento, né? Em todas as regiões. A gente tem shopping de Manaus a Caxias do Sul. Então, discernindo e interpretando o que está acontecendo. Acho que o bate-papo aqui vai fluir muito e dividir isso aqui com a Marici, talvez a marca que eu sou mais fã dentro do shopping, com certeza são todas essas que ela representa, né? Que delícia. Um chocolatra aí declarado, então, super cliente, fã dessas marcas. Animal, adorei. Acho que todos nós, né? São belas marcas. Bom, gente, para iniciar, eu queria puxar um pouco o assunto de local de acredito que isso, né, o local de compra e o local de experiência é o que mais tem sido impactado. Então a gente percebe que pelas pesquisas o local de compra ele não simplesmente as pessoas foram para o digital e vão simplesmente voltar para o ambiente offline, mas vão continuar no ambiente digital. E a gente percebe influenciadores que facilitam a venda no ambiente digital, muitas vezes com ferramentas mais simples, tipo um WhatsApp. Como que vocês enxergam, são obviamente BR Malls, mas também as marcas de chocolate muito bem posicionadas em ambiente físico, como que vocês percebem essa movimentação da jornada do consumidor indo para o digital no pós-pandemia? Começar? Eu acho que essa talvez é a pergunta mais feita todos os dias por todos nós, né? Dentro das empresas, dentro das nossas reuniões e quando a gente vai falar com o mercado, né? Eu costumo dizer, Zé, que eu acho que mais do que transformar, né, esse momento que a gente está passando, a gente vive uma antecipação de futuro. Acho que muitas coisas já vinham acontecendo, já aconteceriam e agora elas foram aceleradas. E esse ponto que você trouxe, ele é muito importante, porque nesse momento é óbvio que é difícil avaliar, porque é uma concorrência desleal, ou seja, os pontos físicos estão fechados, então você só tem um canal para comprar, né? Que é o ponto digital. Então, deliberar, dizer qualquer caminho predominante nessa direção como único jornada do consumidor, eu acho que é muito radical. Mas, de fato, o consumidor que emerge, né, desse lockdown, desse momento que a gente vive, ele é digitalmente mais sagaz. Então, a gente, como eu acho que os lojistas aqui, a Marici vai poder falar um pouco mais, também estamos mais confiantes em implementar algumas experiências tecnológicas que vinham sendo talvez represadas ou vinham em um outro momento e agora a gente acelera.
Porque o grande ponto aqui, né, Zé, eu acho que todas as empresas têm que entender, eu acho que cada vez mais pessoas, pelo menos a gente fala muito, executar é mais difícil, eu vejo muitas empresas falando, e o difícil de fato é a execução. A gente tem que estar onde o cliente está, independente do momento da jornada dele com o cliente. Então, é muito comum, por exemplo, você já pode, dando um exemplo prático, né? Você no sofá da sua casa faz uma pesquisa na internet de um produto que você quer comprar. E você sabe tudo ali, está a um clique de comprar, mas você prefere ir no shopping, na loja, para ver o produto antes de comprar. Isso acontece. Como acontece também o inverso, você estar numa loja, aprender tudo do produto naquela loja e dentro da própria loja comprar online. Né? Quantas vezes a gente lá dentro da loja fala assim, não, pode deixar, né, dar uma desculpa para o vendedor lá e compra online dentro da loja. Né? Quantos já não fizeram isso em várias lojas de shopping? O que isso quer dizer? Que nós temos que estar presencialmente do cliente em todos esses momentos de compra dele. Né? O famoso omnichannel, que na verdade é o omni-cliente, são as buzzwords aí que a gente gosta de usar, ela é cada vez mais um fato. Então, temos que sim partir para o digital, mas isso não é um assunto de ou. Né? Acho que a gente vive um momento da ditadura do ou muito forte, né? Onde a gente vive um Brasil meio bipolar. Então, você é forçado a assumir uma posição, ou tudo para cá, ou lá. Né? Ah, não, tudo vai acabar, nada mais será como antes. Né? A gente usa muito esses superlativos para polarizar muito o discurso, mas o que eu acredito que é uma convivência do meio. Né? Então, é o físico e o digital cada vez mais integrado. E a jornada de compra pode passar por todos eles numa única compra do consumidor. Então, o que a gente tem feito para se adaptar a isso é digitalizar. A gente já vinha num caminho de digitalizar todos os shopping centers. A gente tem uma startup que é o Delivery Center, que a gente entrega para o consumidor o estoque que está dentro de um shopping hoje, na palma da mão dele, onde ele estiver, né? Que a gente chama aí do first mile, né? Ou seja, você consegue receber um produto se você mora perto de um shopping de forma muito mais rápida, se você pedir num e-commerce tradicional. Nesse delivery, a gente concentra todos os marketplaces existentes, né, no mercado e estamos lançando durante o mês agora de junho e julho os nossos marketplaces próprios dos shoppings. Então, agora você vai poder entrar num shopping virtual e ter acesso a todas as lojas na palma da sua mão. Ou seja, era uma pauta que já estava na estratégia, ela aconteceria até meados do ano que vem, por isso que eu falo que é muito mais uma pauta de antecipação de futuro. A gente trouxe ela a valor presente, né? Então, a gente foi lá, antecipou tudo isso, paralisamos as outras estratégias para digitalizar a companhia mais rápido do que estava previsto. É muito curioso, né? Ouvir essa última frase, né? Exatamente, é um projeto que levaria um ano, aí um ano e meio, a gente, né, conseguiu todo mundo antecipar. Eu acho que é um grande movimento positivo também, né, de tudo isso que está acontecendo, mas para a gente muito parecido, né? A gente também vinha já, obviamente, digitalizando, principalmente Copenhagen, né? Brasil Cacau, a gente estava no segundo momento, com o e-commerce estava ativo desde outubro do ano passado, mas bem em momento de teste, né? A gente estava pilotando, entendendo um pouco mais a experiência, porque na loja é uma experiência muito diferente. Acho que é isso, né? O consumidor não vai trocar. Concordo 100%. É o E tem que estar junto de toda essa história, né? E então a gente estava nesse movimento bastante tranquilo, entre aspas, de fazer todas essas validações, né? Dessa experiência, da logística, do cartão, enfim, de todo esse acolhimento via e-com que a gente sabe que tem muito bem na loja. Mas com a pandemia em março, obviamente a gente acelerou absurdamente. Então, assim, um dado super curioso que foi da Páscoa, a gente vendeu em um dia o equivalente aí que a gente venderia em um ano no nosso e-com o andar da carruagem que estávamos desde aquele período, né? Então, realmente foi muito forte o que a gente precisou, né, de fato acelerar e comunicar. Então toda a estratégia de comunicação, a gente acho que vai falar um pouco disso, mas a gente teve que obviamente mudar tudo, né, estratégia de mídia, de comunicação, a abordagem, o tom, levar para esses canais, né, porque realmente minhas lojas estavam fechadas, eu tenho mais de 800 lojas, né, e muitas delas em shopping centers, né, que tem um impacto muito, muito grande. Então a gente se viu realmente no momento de ou acelera ou realmente a gente vai ter grandes problemas, principalmente pensando na Páscoa, porque a pandemia foi exatamente um mês antes, o início, né, antes da Páscoa, que foi 12 de abril. Então, a gente se viu primeiro num cenário de e agora o que vamos fazer, mas no D1 a gente já realmente se mobilizou muito para essa venda digital, né? Acho que o e-com é um deles, é um dos canais, mas a gente entendeu que não era a única, né? A gente é um modelo de negócio de franquias, né? O grupo CRM, então
90% do business é via franqueados, então eu tenho mais de 600 franqueados no Brasil, porque tem muitos deles que têm mais de 10, 15 lojas. Então, o que a gente entendeu como companhia? Que a gente precisava muito dessa força de trabalho mesmo e desses gestores na ponta, né? Bem ou mal, eu tenho 800 hubs de venda, né? Então, por que eu contaria só com o e-com, que sairia naquele momento, naquele modelo que estava desenhado até o momento, saía só da fábrica do grupo, né? E por que não usar os hubs? E aí foi nesse momento que a gente abriu a venda via WhatsApp Delivery, né? Que é o que hoje realmente a gente vê agora nesses últimos 100 dias, que as marcas todas permearam muito forte nesse canal, e que posso te dar, assim, com certeza, os números mostram, mais de 70% de todas as nossas mídias que foram direcionadas, o consumidor buscava muito o WhatsApp Delivery. Por quê? Muito por essa comodidade, né, que o Fábio também falou, a gente também está no Delivery Center, né, então é isso, como entregar mais rápido, né, essa comodidade. O nosso e-com levava 3, 4, 7 dias, né, para entrega, e aí o WhatsApp Delivery com franqueado, eu falo direto com a loja, né? Eu moro, por exemplo, em Moema, eu falo com um franqueado na hora, né? Eu já consigo conectar com ele via WhatsApp, através da mídia que a gente comunicou, e falo na hora e recebo em meia hora na minha casa, né? Com uma super comodidade, com um atendimento bastante personalizado. Então, acho que o movimento interessante e novo para as marcas foi se aproximar mais desses consumidores através do digital, né? Que era também controverso, né? O digital afasta, a gente não conhece quem são, na loja somente a gente sabe quem é. Enfim, a gente estamos ainda construindo tudo isso, né? A gente está trabalhando bastante agora nesse tema de personalizar mais a conversa, né? De buscar realmente tratar, né, a Raquel como a nossa consumidora que ama a Benta e que ela tem uma frequência, enfim, entendendo realmente quem é esse perfil e a jornada dela. Mas o que a gente vem ganhando nessa troca, né, verdadeira com o franqueado e do franqueado com o consumidor nesse mundo de venda online está sendo bem um ótimo aprendizado. Então, com isso, a gente acaba direcionando bastante as nossas energias para esses projetos, né, que a gente está colocando agora em prática, que são esses via vendas apps, né, Rappi, iFood, Uber Eats, todos esses a gente está, marketplaces, né, como o Delivery Center, mas a gente também está, por exemplo, que nunca seria nunca não, mas dificilmente a gente falaria no curto prazo de estar, por exemplo, no Magalu, né? A gente esteve na Páscoa, Privalha, a gente vende na Privalha também, West Wing, fizemos uma parceria também na Páscoa. Então, né, talvez há 5 meses atrás eles falaram, não é possível, Copenhagen a gente vai colocar, mas como vai ser isso? É isso, né? Entender a jornada, onde o consumidor está, né? Reforço aí o que o Fábio falou. Ele faz a sua compra no Magalu, de outras necessidades dele. Por que não eu vender a Páscoa, por exemplo, também para ele nesse canal? Né? O objetivo da marca, de fato, naquele momento, era fazer a Páscoa acontecer. Né? A gente queria que a Páscoa acontecesse. E com as lojas fechadas, a gente se viu em movimento de vamos embora e vamos fazer junto isso de diversas formas. Alguns canais trouxeram uma eficiência muito maior, obviamente, e outras menores. Mas eu acho que é esse momento do teste, de arriscar, que a gente se vê agora, viu, Zé? Assim, de verdade, de poder testar, arriscar, errar, né, com mais coragem. Eu fui uma consumidora, viu, de Páscoa, quero te contar isso. Eu usei pelo WhatsApp e foi muito bom, assim, acho que foi incrível, assim, e é muito engraçado, porque foi bem no início da quarentena, então você ainda estava meio assim, será que isso funciona mesmo? Será que vai dar certo, né? Porque a gente não tinha costume de comprar por WhatsApp, e hoje é uma coisa que, assim, eu já me vi falando, gente, essa loja, eu não consigo falar com ninguém por WhatsApp, como assim? Aí eu pensei, há 4 meses atrás eu não conseguia, né? Então, também está muito rápido, né? Isso é uma coisa, a gente tem que ir acompanhando, tem que ter essa antecipação mesmo, porque uma vez que foi, não volta, só vai agravar, na verdade, né? Então, isso vai aumentar. E eu gostei de uma coisa que você falou dos franqueados, assim, que talvez se fosse em outro momento, a gente tem vários parceiros aqui também, que são varejistas que trabalham com franquia e tal, e se fosse talvez em outro momento, podia até gerar uma situação meio ruim com os franqueados, de você abrir tanta frente assim, e o franqueado fala, poxa, mas eu tenho minha loja aqui, e dessa forma, assim, né, como vocês têm feito, você engaja o franqueado a entrar na sua, né, na sua transformação digital, que eu acho que é a chave do negócio, porque ele também é dono ali junto com vocês, né, então isso é muito bom, acho que
Ele é nosso principal stakeholder, né, de fato, assim, porque é o modelo de negócio baseado nessa relação. E o que a gente fez também desde o início foi essa transparência, né? Então, desde a primeira semana a gente fez comitês com eles de 2 a 3 vezes por semana para poder trazer essas novas ideias, propostas e outras, obviamente, negociações e conversas que a gente teve, mas a cada momento, até porque isso era diário, né? Hoje a gente entrava com Magalu, no dia seguinte com a Privalia, no dia seguinte entrava o Uber Eats, e como colocar eles no radar não foi fácil, né? De fato, é óbvio que foi bastante nervoso tudo isso no sentido de dinamismo, né? De como dividir com eles a política, como que seria, né? Como seria feita a entrega, as campanhas promocionais, a gente tentava o máximo estar conectado com a mesma campanha que está em loja, estar nos apps, em alguns momentos nem é possível, porque a mecânica que um app, né? Que o sistema operacional do próprio aplicativo não viabilizaria. Enfim, foram muitos aprendizados de todos os lados, né? Eu acho que agora, falando aí quase mais de 100 dias depois, a gente concluiu que muita coisa melhorou muito, né, do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista de comunicação entre as partes, e hoje a gente se sente muito mais confortável para liderar essa frente, que é isso. Antigamente, 5 meses atrás, a gente realmente tinha essa insegurança de ambos os lados, né, que é um pouco disso, mas o franqueador vai entrar nesses canais, e para mim, como é que vai ser? Né? Então, a gente tentou ao máximo, primeiro, a transparência, em segundo, colocá-los dentro do jogo. Né? Raríssimas exceções a gente não conseguia, né, por principalmente issues logísticos, mas a maior parte deles, eles estavam dentro do jogo com a gente, né? Então, acho que é essa... E, de novo, assim, os apps, os marketplaces ajudaram, mas o principal foco de venda e a demanda está vindo através do WhatsApp. Né? Então, o consumidor, acho que não é nem o que a gente quer, é o que o consumidor busca, né? O consumidor está buscando uma venda mais personalizada, uma venda mais rápida, com uma loja próxima da casa dele. Então, te falo que mais de 70% realmente dessa busca vem do consumidor para a loja, que ainda bem, né? Porque o que a gente quer realmente é manter a nossa rede de franquias aí super saudável, né? Só complementar aqui, eu acho que agrega um ponto, a Marici falou da Páscoa, né? Como é interessante, o Dia das Mães também nos shoppings, mais de 62% foi vendido por WhatsApp das lojas, né? E às vezes a gente viu, né, os grandes lojistas, as grandes empresas tentando rapidamente migrar, né, construir plataformas, construir sites proprietários, quando a simplicidade de mandar uma mensagem, né, eu acho que esse resgate da relação, né, vendedor com cliente tem sido muito evidenciado agora. Eu acho que a gente vive cada vez mais essa era do relacionamento, né, onde esse ponto de contato direto, instantâneo, converte muito mais do que o que a gente fazia. Né? Eu gosto de dizer, a gente teve lá atrás, né, a era da propaganda, que era a ideia, era só ofertar. Depois a gente veio para a publicidade, que era uma área mais de comunicação, era um assunto mais de comunicação. Fomos para a era do conteúdo, né, que é essa que a gente está mega imerso aqui, inclusive gerando um conteúdo bacana. E agora a gente entra e vive cada vez mais essa era do relacionamento. Não sei se vocês sabem, mas o índice de confiança do consumidor é cada vez menor. Né? Há 10 anos atrás no Brasil, esse era 62%. Antes da crise, né, 4 meses atrás, já era 50%. A gente vive talvez a maior crise do século XXI, eu tenho dito, é a desconfiança. Né? Essa questão da captação de dados, os fake news. Então, emerge nesse momento de desconfiança um novo protagonista, que é aquele vendedor que me conhece profundamente e engaja comigo. Né? E o que é legal, o que eu tenho visto em vários varejistas, é porque todos viraram a loja. Então, hoje você não pergunta mais varejista quantas lojas você tem. A Marici, ela responde, tenho 800. Agora, eu tenho certeza que ela multiplica isso pelos vendedores, porque cada vendedor na sua casa se tornou uma loja. Né? E o potencial disso é ainda maior. Né? Ou seja, como que você olha para o seu time como cada um sendo uma loja e como que isso ganha mais relevância no contexto. Acho engraçado, incrível, como que todos os papos e todos os conteúdos que a gente vem buscando, eles estão completamente interligados. Então, todas as conversas que a gente está tendo está muito centrado em criar experiências entendendo as necessidades do consumidor, entendendo as necessidades do meu parceiro de distribuição e de revenda, entender as necessidades dos meus colaboradores, e isso é a base de tudo. Né? Então, quando a gente vinha falando, principalmente de indústria,
a indústria, a gente percebia um receio muito grande da indústria de se posicionar digitalmente e abrir canais de venda, porque elas acabavam achando que iam implicar nos canais de venda das suas revendas. E esse momento que a gente está, fora acelerar os projetos, acelerou a quebra desse paradigma. Né? Hoje, o que a gente vem percebendo, inclusive com os nossos clientes, que ambientes digitais da empresa, da manufatura, da indústria, é uma ferramenta para toda a cadeia. E aí eu queria entender, né, a gente tem grupo CRM e tem grupo BR Malls. Grupo CRM vende dentro do grupo BR Malls sendo marketplace offline, sendo o marketplace. Como que vocês enxergam esse momento, né? O BR Malls indo, se posicionando e sendo mais um front, sendo mais um canal, não só de venda, mas um canal de relacionamento das marcas, que são ou marcas varejistas ou de natureza de manufatura. Como que está sendo na prática esse posicionamento e o desenvolvimento desses projetos? Bom, eu acho que você tocou num ponto super importante, né? Acho que o Marketplace Shopping Center, e talvez essa palavra Shopping Center nunca esteve tão mal traduzida no contexto que a gente vive, né? Hoje não somos mais um centro de compra, simplesmente, né? O shopping, principalmente no Brasil, ele assumiu um papel de ser um hub solucionador do caos brasileiro, né? Então, você tem problemas de violência, no shopping você encontra segurança. Você tem problema de mobilidade urbana, no shopping você encontra facilidades para estacionar. Se você tem um problema de áreas de lazer, né, a praça pública do passado, onde as pessoas se encontravam, a família se encontrava, passou a ser de novo os shopping centers, onde eu tenho ponto de contato com as novidades, com os lançamentos, com aquilo que tem de produto novo. Então, ele se tornou esse hub social, até as localizações dos shoppings nas cidades. É muito diferente quando você vai, por exemplo, lá para fora, Estados Unidos e Europa, que são mais shoppings de subúrbio voltados de fato para venda. E no Brasil você está nas principais esquinas da cidade, sendo esse solucionador, porque no Brasil cada vez mais a gente precisa resolver as coisas em um lugar só. Então o shopping passa esse life center, onde eu vou num lugar só e resolvo. Porque luxo, Zé, cada vez mais é tempo. As pessoas pagarão mais caro para ter mais tempo. É por isso que a pessoa investe, né, em mobilidade, ela investe em morar no apartamento mais caro, mas mais próximo do trabalho, porque tudo que ela economiza de tempo é isso que ela quer e ela vai pagar por isso. E o shopping ele tem que ser esse solucionador, esse hub que traz essas experiências além da venda. E a venda é uma consequência disso tudo. Então, falar de relacionamento com o consumidor é mais do que oferecer produto para ele, né? É mais do que dizer, ó, vem para cá porque agora eu tenho tantas lojas te ofertando. Né? As grandes liquidações, as grandes promoções, os grandes sorteios migram agora para um formato de relacionamento todos os dias. Né? A gente, inclusive na BR Malls, inclusive uma das antecipações de futuro que a gente está fazendo é o lançamento essa semana do mega programa de relacionamento e de benefícios com todos os clientes do shopping que compram em qualquer loja e terão benefícios reais nos shoppings, porque, de novo, eu quero conhecê-lo. Igual a Marici falou, a Raquel gosta de Inha Benta, como eu relaciono e customizo e clusterizo essa relação. Ninguém mais quer receber uma mensagem tipo, oi, tudo bem? Toma um cupom de 30% de desconto. Todo mundo quer receber uma mensagem, oi, tudo bem? Como que está a sua gata aí da sua casa aí, Zé Luiz? Como estão as suas filhas, Fábio? Como está o seu filho? Mas, ou seja, um nível de clusterização de conhecimento do consumidor onde eu toco as relações de uma forma diferente. E a compra é uma consequência disso. Então, o shopping como marketplace, se ele não for relacional com o cliente também e não trouxer essas experiências que trazem essas relações, a venda transacional, ele tem outras soluções mais fáceis, mais rápidas, sem precisar sair de casa. Então, essa ressignificação do shopping como esses outros características e outros atributos para trazer esse ponto de encontro da sociedade é o que, de fato, garante a perpetuidade do nosso negócio. Aí eu queria trazer isso, né, pensando na palavra de ressignificar.
Eu, né, desde pequeno, eu sempre olhei o shopping muito como esse centro de quase tudo, né? Então, dentro do shopping, você tem cultura, você tem diversão, você tem a parte das compras, você tem diversos shoppings que lá você vai ter o mercado de fazer a compra do mês, você tem o cinema, enfim, você tem tudo. Fechou. A gente nunca cozinhou tanto, nem lavou tanta louça. Acho que eu passei a pensar, inclusive, em comprar máquina de lavar louça. Eu sempre olhei isso na casa das pessoas que tem. Eu falei, bobeira, só lavar louça. Não é difícil. Isso que eu não tenho unha feita. Então, enfim, é um caos o tanto de louça. Eu estou aqui olhando, tem um monte. Parte cultural, parte de alimentação, tudo isso está sendo ressignificado. Como se ressignifica o modelo de negócio? Não, com certeza, Zé. Eu acho que é o momento, na verdade, é muito atual essa conversa, né? Porque, como a gente já vem falando, tudo isso vem acontecendo, mas em outras velocidades, né? Então, com certeza, a gente já estava explorando tudo isso, mas agora a gente foi forçado a pensar nessa ressignificação. De novo, eu acho que não tem o off e o on, né? Eu acho que as lojas continuam também nessa entrega, né? E também ainda assim, nesse contexto, também de entender o que mudou lá na ponta. Acho que depois o Fábio até também pode trazer isso, porque acho que é um novo consumidor que está aí, né? Esse consumidor não é que ele migrou do off para o on, ele está nos dois, e quando ele voltar, né, estiver mais, enfim, confortável de estar no dia a dia nas lojas, enfim, ele vai buscar por outras demandas, né? Ele vai querer um outro tipo de abordagem também das lojas, um outro tipo de experiência. A gente está nesse momento também testando novos formatos já em loja, inclusive de como fazer um atendimento mais rápido, não devido à pandemia, né? Não de cuidados para esse tema, mas muito mais porque é um consumidor agora mais digitalizado. Então a gente também já está nesse momento de ressignificar também a própria loja, tá? Mas trazendo para dentro, acho que assim, a gente ressignificou a companhia como um todo, tá? Então acho que assim, é muito maior, né? É isso, é um negócio, são as áreas, são as pessoas. Né? Na verdade, a gente conversou e entendeu muito que e a cultura do grupo ajudou muito nesse momento, né? Acho que aqui nessa hora a gente vê realmente como que as culturas das empresas estão bem solidificadas ou não, porque nesse momento é de se dar as mãos, de colaborar e de fazer todo mundo junto. Não tínhamos experts nesse tema naquele momento. Aliás, ninguém tinha, não é não só no Brasil, né? No mundo. A gente vê como isso está afetando o varejo lá fora também. Então, a gente realmente entendeu que era o momento de todo mundo aprender, de fazer junto, de testar, de arriscar. A gente ressignificou as áreas, né? A gente fez muito mais esses matches e essas trocas de pessoas e de times trabalhando em squads, que não era um formato que a gente vinha trabalhando, né? Então, a gente entendeu que era um movimento mais adequado de aprendizados. Ressignificamos a relação com o franqueado, né? Então, assim, já era bastante sólida, mas a gente conseguiu também transformar tudo isso numa transparência muito grande e de uma troca muito, muito online, né, no dia a dia. E agora nas vendas, na forma de fato de fazer a venda acontecer, é isso. Assim, a gente tem grandes projetos dentro de casa, né, para sair em breve. Esse conceito de entender quem é o consumidor é o principal foco nosso, né? A gente chama aqui dentro de personal shopper, que é isso, né? Não é muito o exemplo que eu e o Fábio a gente deu aqui, é entender realmente quem é a Raquel, é entender não só o consumo dela, mas como ela se comporta, para poder fazer, obviamente, essa aproximação. Então, tudo isso é novo, tá? Então, eu acho até difícil responder a sua pergunta de uma única resposta mais simples e objetiva, porque de fato, assim, são muitas frentes abertas, mas sempre com foco agora muito grande nesse consumidor único. E acho que aí uma riqueza que a gente tem na mão, o Fábio falou aí do programa de relacionamento, a gente também tem um programa de relacionamento com Copenhagen, né, que é o programa Cop Club, que é um programa que a gente tem mais de 2 milhões de clientes, né, cadastrados, é um programa muito forte do grupo, poucas marcas, né, acho que o Fábio já pode, né, pesquisou isso, tem esse número, e são extremamente ativos e fiéis à marca. Né? E aí é isso, a gente está nesse programa, é um programa que já existe há algum tempo. No último ano a gente vem trazendo uma régua de comunicação mais bem estabelecida, e agora, obviamente, os esforços maiores para esse consumidor, né? E entender realmente quem são e qual é a melhor forma de conectar.
né? Então, eu acho que a ressignificação está muito mais agora centrada, com certeza, nesse consumidor novo e fazer com que as áreas das companhias e no nosso negócio estejam muito mais envolvidas, menos clusterizadas, né, do ponto de vista, minha parte é entregar, é produzir, minha parte é entregar nas minhas lojas, a minha parte é fazer a nota fiscal acontecer. Não, a gente está realmente reestruturando o formato, enfim, as diretorias, enfim, a gente está reorganizando tudo isso. E daqui, da mesma forma, quando a gente fala internamente, tem uma reorganização generalizada, a própria área de marketing, área de growth, áreas novas que a gente vem estudando e criando para, de fato, ser mais diretiva às necessidades do consumidor. Mas quando a gente fala desse tipo de coisas, eu acho que eu costumo ter um discurso de mais lucidez, de mais equilíbrio, quando a gente tomar muito cuidado com generalizar aquilo que eu estava falando. A gente geralmente fala, tudo ressignificou, ou nada mais será como antes. E não é bem assim. Apenas 1/3 dos brasileiros estão tendo o privilégio da quarentena. Dados, inclusive, que a Play trouxe para a gente estava falando da Play, né? 21% dos profissionais estão em home office. Ou seja, 80% não está em home office. Não mudou as práticas e os hábitos dele, porque ele tem que trabalhar, né? 2/3 da população não está em quarentena, não tem o privilégio de estar aqui trabalhando, atrás do computador igual a gente, com a nossa família e tal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, a gente tem shoppings na mesma cidade, que só pela mudança de bairro e de tipo de classe social que atende, teve comportamentos completamente diferentes. Onde você tem um shopping num bairro de classe social mais alta, o fluxo é menor, porque essa pessoa pede comida em casa, ela sim cozinha em casa porque ela pede tudo que ela quer, ela tem todas as possibilidades de entretenimento dentro da sua casa. Quando em bairros mais populares ou marcas até que talvez estejam assistindo mais popular, o fluxo respondeu muito mais rápido, porque essa pessoa ela mora dentro de um apartamento ou dentro de uma casa de 40 metros quadrados com 10 pessoas. Então a necessidade delas de sair, socializar, ir para a rua, ir para o shopping é muito grande. Então a gente tem que só tomar esses cuidados. Tem alguns dados também que Google, Facebook, tal, todos trouxeram para a gente, que mostra esses quadrantes da força de trabalho. E eu acho que a gente deveria ter muito discernimento aqui de 2 colunas de hábitos, né? Eu acho que aqueles que estão sendo, vamos dizer assim, top-down, né? Aqueles que são forçados. Então, por exemplo, as restrições de viagem. Não quer dizer que nós não estamos viajando agora, que nós nunca mais vamos viajar. Eu imagino que todos nós aqui estejamos doidos para voltar a viajar como a gente viajava. As limitações de aglomeração, né? Congressos, eventos, jogos de futebol, shows do nosso artista favorito. Não quer dizer que eu não posso ir agora, que eu nunca mais vou num show, que eu nunca mais vou assistir um jogo do esporte favorito meu. Então, esse tipo de coisa, à medida que tudo voltar, esses hábitos voltarão. E as pessoas voltarão a querer aquilo que sempre quiseram, até porque estão com isso represado, né? E muita gente, é interessante que olhar os 2 lados da moeda. Muita gente está cozinhando em casa, e tem o próprio dado que a Play traz para a gente. Uma grande parcela não aguenta mais cozinhar em casa, já enjoou da sua própria comida, né? Já não tem mais ideia do que fazer e está doido para ir num restaurante, né? Então, tem sempre os 2 lados para a gente olhar e a gente, enfim, vamos ter que viver para ver como isso vai se comportar. Então, eu acho que tem essa coluna. E tem a outra, que de fato são novos hábitos que nasceram de dentro de nós, que foram bottom-up, né? E um deles que eu acho que é substancial e muda muito a relação com as marcas, que é o que a gente chama aqui de work-life balance, né? Esse balanço da sua vida pessoal e trabalho. Eu vou dar o meu próprio exemplo, né? O ano passado eu fiz 215 viagens. Pô, em 300 dias de trabalho, você viajar 215 vezes é muito. E eu estou há 140 dias dentro de casa com a minha família. Então, eu não vou sair dessa quarentena viajando mais como eu viajava, né? Ou seja, o balanço agora que eu equilibro das minhas viagens de trabalho, do home office, do tempo com a minha família, do que eu agora consegui ver, né, da escolaridade das minhas filhas, do acompanhamento da minha esposa e tal. Então, eu mudei a minha relação com o trabalho e mudei a minha relação da minha vida com o trabalho. A gente até brincou aqui, né? Se um filho aparecer aqui, deixa aparecer, não tem problema. Pô, isso não existia 3 meses atrás, né? Você imagina o seu filho interromper uma reunião. Hoje já é normal, já é legal, né? Você trazer a família, o happy hour do trabalho e tal. Então, esse tipo de coisa vai transformando o nosso comportamento e eu acho que isso não volta. Isso, de fato, mudou
veio para ficar. Só que cada marca que está nos ouvindo aqui, cada empresa, tem que ter esse discernimento e essa tradução para o seu negócio, para a gente não cair nas ciladas do tudo para um lado ou nada para o outro lado. E a gente, até para complementar, assim, uma coisa que a gente fala muito, né, que eu acho que é batido já até, que a gente tem um Brasil, vários Brasis dentro de um Brasil, né? São vários países aqui dentro. Então, são culturas diferentes, economias diferentes, comportamentos diferentes, é outra realidade, né? A gente divide aí os estados e tal. Então, e aí vocês trouxeram muito, assim, a fala de dados, de conhecer o consumidor. Então, nunca foi tão importante a gente conhecer o consumidor para conseguir fazer isso que você citou, Fábio. Então, assim, eu não sei, aqui pelo menos a gente foi munido de muitas pesquisas, muita informação. Acho que no primeiro mês de quarentena era tipo reporte diário de tudo quanto é canto, de 1000 consultorias, coisa pra caramba. E assim, você precisa olhar aquilo também, mastigar, falar, tá, o que faz sentido pro meu cliente? Às vezes o meu cliente, o meu foco é, sei lá, só Sudeste, às vezes o meu foco é só Nordeste, às vezes o meu foco é classe D, às vezes o meu foco é classe A. Então, para quem que você quer falar, para ver o que realmente se aplica, né? Acho que a gente nunca pode esquecer disso. Eu acho que é uma realidade, enfim, que é o que vocês falaram. Tem gente que, eu não sabia dessa porcentagem aí, 80% das pessoas não estão fazendo home office. Eu imaginava que era um pouco maior, tá? Mas é que eu imaginava que era um pouco menor a quantidade de pessoas não fazendo home office. Mas, porque é isso, eu peguei, por exemplo, pela Globo. A Globo tem só a parte jornalística, assim, é muito pequenininha, né? Quem não tá fazendo. Então, é só a parte de jornalismo. Aí enfim, confesso que eu fiquei surpresa, mas é isso. A gente vê a necessidade dos dados, né? E da gente ter informação relevante para poder analisar. Acho que um dado legal que eu queria trazer aqui, que eu acho que é isso, né? A combinação é um novo hábito que vai vir, né? Muito mesclado, né? Por mais que as pessoas não estejam fazendo home office, elas estão também numa nova rotina, né? Então acho que isso também obviamente afeta. Mas um dado legal que eu queria trazer aqui, que é um dado de Nielsen, que 41% dos consumidores que não compraram nada em apps no ano passado, em 2019, compraram em março e abril, né? Isso afetou muito a gente, principalmente porque a Páscoa, né? Que representa aí 30% do negócio no ano. Então, isso é um número muito relevante. Você fala, aquelas pessoas, 40% é um número muito grande, né? Que não compraram nada em 2019 em app, compraram em março e abril desse ano. Ou seja, elas foram realmente instigadas, forçadas, enfim, a entrar nesse mundo. Né, porque realmente foi um momento mais duro aí da pandemia, né, março e abril, mais afetados em algumas regiões, menos em outras, mas obviamente a gente entende que a compra mais desse formato está mais no sul-sudeste, né, então é um número que com certeza importa, né, e isso mesmo a pandemia, enfim, mesmo alterando aí todas as restrições, a gente entende que isso vai ser mais intrínseco agora esse novo consumidor, né, ele com certeza agora a gente vê que os novos usuários nesses novos canais, e aí falando de CRM, é crescente todos os dias, né? Porque tem muito realmente essa troca, tem muito esse ganho, então a gente acredita muito no aumento, né, desse novo canal, não acreditamos numa substituição, né? A gente acredita realmente no incremental, e isso os números todos os dias nos mostram, né? A gente vem tendo ainda com muitas lojas fechadas, mas a gente já está com mais de 420 lojas abertas, mais ou menos, muda todos os dias, então não vou acertar, né, esse número, mas com esses números, a gente percebe o same-store sales, que é o que a gente fala, né? Nossa venda comparada à loja aberta com loja aberta, a gente está igual ao ano passado já, né? Então, esse é um número bem interessante para a gente trazer aqui, ou seja, a gente vê infelizmente, algumas categorias, alguns varejistas sofrendo muito, né? Moda, eu acho que é o mais impactado, com certeza, mas a gente percebe que a gente tem muita troca, tá? Com vários varejistas, né? Eu acho que é uma das vantagens que eu falei da pandemia, a gente vem trocando bastante com grandes franqueadores aí do mercado, trocando realmente o que funciona aqui, o que funciona ali e fazendo todo esse conhecimento compartilhado. Mas o que a gente percebeu é isso, assim, com as lojas abrindo agora, a gente vem retomando as nossas vendas, que bom, e aquelas que estão só fazendo venda delivery, WhatsApp, enfim, nesse formato, a gente vem retomando. Então é um novo hábito, né? O que fica aqui nessa fala toda de nós quatro, é o consumidor mesmo nessa nova rotina, nessa nova jornada. E não é olhar ele lá para trás, é daqui em diante, né? E é novo para todo mundo, né? De verdade. E aí, puxando um assunto mais ou menos polêmico, como se aproveitar desse momento sem ser aproveitador? Então, hoje a gente vê
todo mundo criando rotinas, obviamente, todo mundo não, né? O Fábio foi cirúrgico, né? Nem todo mundo está nessa rotina que nós estamos tendo, a gente é extremamente privilegiado. Então, a gente tem, basicamente, se a gente for ser um pouco mais simplista, a gente tem as pessoas que conseguem fazer a quarentena e conseguem estar em casa, estão consumindo, aumentando muito o consumo de tudo aquilo que é digital, então, tendo entretenimento, tendo educação, tendo relacionamento de forma digital, e aí a gente tem as pessoas que, infelizmente, não podem fazer a quarentena e começa a ser impactado diretamente pelo momento de abertura dos mercados, abertura dos ambientes, abertura das lojas, do shopping. Como se aproveitar, como aproveitar o momento para esses dois macro grupos sem ser aproveitador. A gente percebe que as marcas que possuem um maior posicionamento de marca nesse momento, maior lembrança, são aquelas que estão se posicionando da forma mais humana possível. Então, as pessoas e a responsabilidade à frente do negócio, responsabilidade humana, social à frente do negócio. Queria entender um pouco da visão de vocês, como Fábio, como Marici, ou como empresa, o que vocês veem nesse momento que a gente está vivendo. Tem espaço para as empresas conseguirem se posicionar sem ser aproveitador? Não, acho que esse é um ponto muito importante, né? Acho que a gente tem até dito assim, que lucrar na crise é diferente de lucrar com a crise, né? Eu acho que, você conseguir vender, né? Igual a Marici falou assim, já estou conseguindo vender o mesmo que o ano passado. Ou seja, é mérito das empresas que têm feito um ótimo trabalho, que entenderam o consumidor e estão se reinventando para atender esse consumidor e até criando novas oportunidades que antes não existiam. Acho que isso é louvável, né? Lucrar com a crise, ou seja, usar a oportunidade como oportunismo, acho que é o que você trouxe, isso é errado e quem está fazendo vai pagar essa conta daqui a pouco. Né? Então, o que a gente tem visto, e tem inúmeros cases, né? E eu acho que tem uma responsabilidade, muito interessante aqui, sobre a responsabilidade das grandes empresas sobre as pequenas. Né? Eu acho que as pessoas estão olhando agora para as grandes empresas e esperando que elas retornem para a sociedade atitudes compatíveis com o espaço que elas ocupam. E esperam que essa ajuda também se estenda aos pequenos negócios que, obviamente, estão mais fragilizados diante da crise, demandam proteção. Né? Então, nesse delicado momento que a gente está vivendo, as organizações estão sendo julgadas o tempo todo pelos seus atos. E é papel nosso, sim, cuidar desse ecossistema. Porque se um lojista meu quebra, se um franqueado da Copenhague quebra, todo o ecossistema é abalado. Então, a gente está no momento de olhar a sustentabilidade da sociedade como um todo, e aí não só via projetos sociais, mas de fato sustentar o negócio, sustentar, e a gente vê os grandes, né, empresas de indústria de consumo ajudando, né, vendendo vouchers antecipados, dando cashback, dobrando o valor aportado se você consome no mercado local. Então, essas oportunidades de relacionamento lá na frente são sementes que a gente vai colher. Esses dias eu estava vendo um case de uma rede de postos de gasolina muito famosa que estava fazendo custo para todos os motoristas de aplicativo. Eu não tenho dúvida que quando tudo voltar, e esses motoristas vão privilegiar essas marcas, que nesse momento cuidaram dele, cuidaram do que era pequeno. Então, acho que a oportunidade aqui está em se solidarizar com aquilo que está acontecendo e, de fato, ser um agente para transformar e não ter a visão de curto prazo de que o retorno é agora. Acho que a gente tem uma pauta aqui de semear, de cuidar, para que lá na frente o consumidor reconheça tudo aquilo que a gente tem feito com muita seriedade, com muita ética e olhando para o que é certo. Né? Nesses momentos tem muita oportunidade para fazer coisas erradas. Né? E a gente vê essa tentação batendo nas portas de todas as empresas, de todos os profissionais. E eu acho que a gente tem que aqui se manter em continuar fazendo o que está certo. E a oportunidade de acelerar o que a gente falou aqui nos últimos 40 minutos, ela é uma grande oportunidade de revisitar espaços escuros ali na sua empresa, né? Entulhos que estavam ali, depósitos que tinham coisas estocadas que muitas vezes a gente nem ia lá. É um momento de revisitar, né, aqueles planos do passado, olhar para o futuro. Então, acho que a oportunidade está muito mais em
olhar o que aconteceria lá na frente, olhar coisas que estavam paralisadas, colocá-las no papel, enfrentar de frente, tomar decisão difícil. Não tem decisão óbvia nesse momento, né? Não tem muito aqui o que é certo e errado. A gente tem que hipótese, teste e vamos testando e testando as hipóteses o tempo todo, né? Para a gente ver se ali na frente a gente encontra essa recompensa do consumidor que de fato viu nas empresas sustentáveis um pouco desse olhar. E está muito claro, tem várias pesquisas, como a Raquel disse, inúmeras, né, que eu já li aqui, de todos os veículos, que dizem o consumidor voltará dando preferência para aquelas marcas que não usaram a crise como oportunidade e vão olhar para as marcas mais sustentáveis, mais saudáveis, que valorizam o meio ambiente, que valorizam o ecossistema que estão. Então, o consumidor sai muito mais consciente desse momento e as empresas têm que estar alerta para isso. Bom, do lado de cá, eu acho, eu continuo falando da transparência, né? Eu acho que não é exclusivo da pandemia, de verdade, eu acho que isso já vem há muitos anos, né? Nos últimos aí, esses consumidores cada vez mais exigentes nessa verdade das marcas, né? E a gente tem grandes cases bons e ruins, né, para contar. Como o Grupo CRM, a gente já há bastante tempo também, a gente tenta cada vez mais deixar isso mais claro e transparente para o nosso consumidor, dentro de casa também, né, acho que, como eu falei, a cultura é bastante bem estabelecida e com isso os valores também bastante fortes e de forma alguma a gente, né, iria contra qualquer um deles. Então, acho que a pandemia, na verdade, é muito mais, assim, potencializar esses valores de cada uma dessas empresas. Então, a gente tem exemplos realmente nos últimos meses aí bastante conflitantes e tristes, né, antiéticos, mas tem, de verdade, muito mais positivos, né? Eu vejo grandes marcas, grandes indústrias, grandes empresas, inclusive, né, nos grandes canais aí de veiculação, colocando isso, achei bem interessante, né? O jornal, por exemplo, trazendo essas marcas como grande destaque, mostrando essas grandes ações positivas na pandemia. E tem que mostrar, né? Tem que valorizar e tem que dar um bom exemplo. Eu acho que é muito mais uma cadeia, né, de todo mundo realmente, cada um dentro do seu tamanho, dentro do seu escopo, dentro da possibilidade que dá, claro, mas eu vi grandes empresas e pequenas e médias fazendo grandes movimentos positivos aí para ajudar a sociedade, né? E eu acho que o cuidado começa de dentro, né? Não adianta a gente colocar grandes campanhas lindas de marketing, de comunicação, mas dentro de casa a gente não tiver, né, muito bem estabelecido. Então, a gente, por exemplo, teve toda uma reestruturação da indústria, né, da fábrica, então a gente é fábrica também, né? Além das 800 lojas, tem uma fábrica em Extrema, enorme, né, com mais de 1.500 colaboradores, por exemplo, dentro do grupo. E como fazer esse cuidado com todos esses colaboradores, né? Então, isso faz parte, né, dessa transparência, de toda essa defesa desse tema que a gente está colocando. Nas lojas, né? Então, como que a gente cuida desses colaboradores com as lojas abrindo? Por mais que poucas pessoas estejam em home office, a gente tem colaboradores que também estão em idade de risco, né? Que têm seus familiares, e aí, a qualquer custo, vamos abrir as lojas e não, né? Qual é o ideal, né? Como que então a gente preparou toda as nossas lojas, enfim, com bastante instrumentos mesmo, né, muitos treinamentos, kits específicos para as lojas, aliás, os treinamentos vêm sendo bastante frequentes, os kits, e, enfim, a gente tem uma área de excelência operacional que cuida também, né, desses franqueados e todos os consultores. Então, eu acho que é isso, eu acho que a qualquer custo tem esse olhar também, né, de que temos famílias lá fora, não são só os médicos, os enfermeiros, claro que eles estão ali na linha de frente, mas tem muitas pessoas que estão aí, né, e que estão fazendo de fato os nossos negócios aqui, de todas as marcas, acontecerem. Então, eu acho que começa muito de dentro, de verdade, assim, da cultura, dos valores da empresa, como que está sendo feito todo esse trabalho de home office ou não, ok, não é possível, como vai ser feito, como que está sendo tratado esse consumidor, esse colaborador, e daí em diante se comunicar e fazer as grandes campanhas de comunicação e marketing, mas de verdade eu valorizo aqui muito o olhar interno de cada empresa. Fico muito feliz de ver grandes empresas tendo esse tipo de olhar. Eu acho que a gente está... Acho não, assim, é claro para todo mundo que a gente passa um momento muito delicado no cuidado. A gente, né, vários conflitos, desde conflitos sociais, conflitos políticos
e assim, o cuidado básico ele está sendo deixado de lado. E eu acho sensacional que as empresas que vão nessa onda do vamos a qualquer custo, elas estão sendo deixadas de lado e sendo priorizadas aquelas empresas que de fato têm um olhar humano, que é o mínimo. Eu acho engraçado que assim, é o mínimo. Eu cuidar do meu colaborador, eu cuidar e dar opção para o meu consumidor, que é né, meu consumidor e meu colaborador, é o porquê do eu existir. Sem eles, não existe empresa. E assim, é o mínimo, né? Cuidado é o mínimo. Então, eu fico muito feliz, né? Iniciei o papo falando que eu fico muito feliz de estar com vocês, olhando o currículo de vocês. Me dá até um medinho de fazer um papo com currículos tão bacanas quanto o de vocês. E eu encerro o papo falando que eu estou muito feliz com o posicionamento pessoal e posicionamento o que as empresas, o que vocês, né, como representantes das empresas estão fazendo. Então, obrigado por esse momento com vocês. Fico extremamente feliz. Queria agradecer de novo Raquel, agradecer de novo Sarinha, que está por trás das cortinas. Lembrando todo mundo que esse papo ele vai para o Spotify dentro da plataforma Gente da Globo. Vai estar disponível dentro do YouTube da Driven e vem novidades por aí. A gente vai ter um ambiente único do Papo de Mercado, a gente vai ganhar um site e todo esse movimento ganha força com pessoas como vocês. Então, obrigado para quem está assistindo, obrigado Fábio, obrigado Marici, obrigado Raquel, obrigado Sam. Obrigada a vocês, valeu o papo, foi ótimo. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigada.